E pode apagar a luz. Irmãos, bom dia a todos. Um tempo atrás, um grande líder brasileiro, evangélico brasileiro, eu estou fazendo assim porque ele afirmou o seguinte, que a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, a doutrina da soberania de Deus é doutrina do demônio. Eu não vou falar o nome deste grande líder. Quando a diretora da escola dominical nos convidou para falar e nos deu a revista, eu logo pedi para ela para a gente trazer aqui uma outra lição, um outro assunto. E ela nos deu essa oportunidade. Nós queremos falar hoje nesse assunto, predestinação, eleição. Por quê? Porque é um assunto meio tabu no meio evangélico brasileiro. E até mesmo dentro da igreja presbiteriana nós temos muita dificuldade em tratar desse assunto. E eu confesso, irmãos, que eu mesmo tive no passado grandes dificuldades de tratar desse assunto. Eu não pregava, eu não falava sobre esse assunto na igreja, porque eu achava um assunto pesado. Eu achava que quando Deus elege, quando Deus chama, Deus estava sendo injusto. E aí eu comecei a ler a Bíblia dentro dessa ideia de achar, de procurar, de ver o que é que a Bíblia fala sobre esse assunto. E olha, desde o Velho Testamento, desde Gênesis até Apocalipse, o assunto é claro, o assunto é aberto, o assunto é fantástico. Eu vi um sermão esses dias do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele falando no sermão uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte, que existe erro e existe heresia. Então ele estava dizendo o seguinte, olha, eu acho que apóstolo na igreja é um erro. Como está acontecendo nos últimos dias, tem muitas igrejas que estão elegendo apóstolos. É um erro. Mas eu posso sentar com aquele irmão que é membro daquela igreja, o mesmo apóstolo, sentar, comer juntos, orar juntos e abraçarmos. Somos irmãos em Cristo Jesus. Agora, aquele que abraça uma heresia clara, a gente não pode nos considerar como irmãos. Aquele que rejeita a divindade de Jesus, aquele que rejeita a morte vicária de Jesus, aquele que rejeita o nascimento virginal de Jesus, aquele que rejeita a ressurreição de Jesus, aquele que rejeita o Espírito Santo como uma pessoa, como Deus, esse é considerado herege. Eu gosto muito da posição da IPB quanto a essa questão. Por exemplo, apesar de o irmão achar que essa doutrina é doutrina de demônio,
a igreja presbiteriana aceita aquele irmão que não aceita essa doutrina como irmão em Cristo. A gente não considera ele como herege. E nesta manhã, nós vamos falar sobre esse assunto e eu quero deixar claro o seguinte. O meu ministério, eu comecei o meu ministério lá na Amazônia. Eu morava lá no coração da floresta. E a única coisa que a gente ouvia ali, de fora, era a Rádio Transmundial. Rádio Transmundial, quem já ouviu, quem conhece? Pouca gente, só os mais antigos mesmo. Era uma emissora que transmitia desde o Caribe, em língua portuguesa, e tinha uns programas interessantes, e tinha um programa ali que falava assim, a Bíblia fala. A Bíblia fala. Eu não esqueço até hoje do tema daquele programa, e o título, e o nome. A Bíblia fala. Nós não vamos falar muito hoje, não. Nós vamos deixar que a Bíblia fale. Por isso, eu pedi para os irmãos lá projetarem muitos textos bíblicos que a gente não vai falar, a gente não vai comentar muito, não. Vamos deixar que a Bíblia fale. Agora, se você tiver um papel, um lápis aí para anotar, olha aqui, ó, levanta aí, irmão. O irmão aqui já está levantando, ó. Maravilha. Isso é muito bom, a gente ter isso. E eu tenho muitos outros textos que a gente não vai ter. Depois, se os irmãos quiserem, a gente pode passar para vocês. Bem, lá em João, na carta de João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, diz assim: nós amamos, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele, Deus, nos amou primeiro. Então, tudo começa com Deus. Eu quero convidar os meus ajudantes aqui, as minhas ajudantes, para vir aqui para frente. Nós vamos ouvir, elas vão ler, a gente vai ouvir o que a Bíblia vai dizer para nós hoje. Microfone para elas. Tá. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos orar. Senhor, nós queremos nos submeter à Tua vontade, e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine nesta manhã, e que ao aprendermos da Tua palavra, nós possamos ser mais gratos por todo o bem que o Senhor tem feito a cada um de nós. Abençoa-nos nesta manhã, oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, um certo dia, eu acho que aconteceu isso à tarde, talvez, Abrão chegou em casa e disse para a esposa: mulher, arruma as malas, porque amanhã bem cedo nós vamos embora. Mas, homem, para onde nós vamos? Olha, eu fiquei sabendo, por notícias, que daqui a muito longe, daqui a muitos quilômetros, tem uma terra que mana leite e mel. Que a campina é muito verde, é muito bonito e é um lugar propício para a gente criar ovelhas. Mas homem de Deus, como é que... Não, arruma as malas que a gente vai embora amanhã. Será que aconteceu isso? O primeiro texto que a gente vai ler é de Gênesis 12, de 1 a 2. O que diz? Ora, disse o Senhor a Abraão:
Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então, veja bem que Abrão não resolveu nada, não planejou nada, ele não tinha isso em mente, mas Deus, que começa tudo, Deus chama Abrão e diz: olha, Abrão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e você será uma bênção. E você vai ser pai de muito povo, de muita gente, de muitas nações, de muitos reis. Então, Abrão não resolveu ir para aquela terra. Deus resolveu chamá-lo para ser pai de uma grande nação. E aí, o próximo texto é Neemias 9:7, vai nos mostrar uma coisa muito interessante aqui, baseado nesse assunto aí. Veja bem. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Então, tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão. Quem elegeu Abraão? Deus. Ele não era nada, ele não resolveu nada. Simplesmente ele submeteu à vontade de Deus. É Deus que o chamou, é Deus que o buscou, é Deus que tirou da terra de Ur e levou para a terra de Canaã. Terra de mel, terra de pão, terra de muitas campinas verdes. Vamos ouvir o que diz Levítico 20:28. Levítico 20:28. 26, certo. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Olha, Deus disse: ser-me-eis santos, porque eu sou santo. Porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Deus separou aquele povo de Israel do meio de uma nação, disse: esse povo será meu. Lá em Êxodo diz: propriedade exclusiva minha. Agora, irmãos, eu acho que a gente tem que levar em conta e ter isso na mente, que quando nós estudamos a doutrina da eleição, deve ser para nós um motivo de muita gratidão, muito agradecimento a Deus. Certamente Abraão era muito grato a Deus, porque ele foi escolhido lá no meio de um povo pagão para pertencer, para ser propriedade exclusiva de Deus. Ouçamos Deuteronômio 7:7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Olha, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. Não. A motivação da escolha foi a vontade de Deus. Foi o coração de Deus, o coração amoroso de Deus, que quis, que resolveu amar e escolher. Eu vou escolher essa nação porque ela é mais bonita, ela é mais numerosa, ela faz isso, ela faz aquilo. Não. Éreis o menor dos povos, e mesmo assim eu vos escolhi. Deuteronômio 10:15.
Deuteronômio 10, 15. Acho que pulou essa aí. Tá um pouquinho na frente aí. 10, 15. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. É mais ou menos como o versículo que nós lemos anteriormente. 1 Samuel 2, 28. 1 Samuel 2, 28. Pode ler lá, está projetado. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Aqui, Deus falando para Eli, olha, eu vos escolhi do meio de todas as tribos de Israel. Eu escolhi você para ser meu sacerdote. Então, Deus escolhe. Eli não se apresentou por conta própria, olha, eu tô enjoado de ser pastor de ovelhas ou de agricultor, agora eu quero ser sacerdote em Israel. Não, disse, olha, eu vos escolhi do meio de todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote aqui em Israel. Então, é Deus quem escolhe também, tanto para a salvação, para a vida eterna, quanto para o serviço dele. É Deus quem nos escolhe, é Deus quem nos chama. Aqui nós temos um panorama do início da Bíblia. Deus chamando, Deus escolhendo, Deus buscando aqueles que são seus. Vamos ver o que diz Salmo 106, versículo 5. Salmo 106, versículo 5. Para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. Aqui também faz referência aos escolhidos de Deus. Quer dizer, Deus quem escolhe. Agora, irmãos, uma coisa muito importante para a gente. Nós vamos ver isso mais na frente, mas desde já é bom a gente atentar para isso. Quando Deus nos chama para Ele, nós temos que ser muito agradecidos, muito gratos. Porque é Ele quem nos chama. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, tudo parte de Deus. Vamos voltar lá em Êxodo, que nós deixamos para trás. Êxodo 33, 19. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Essa era uma grande dificuldade minha. Se Deus chama alguém para si, Deus estava sendo injusto. O que diz o texto? Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus ressuscita aqueles que estão mortos. Alguns que estão mortos, porque todos estão mortos, e Ele ressuscita alguns para si. Eu vos dou a vida eterna. Isaías 43, 10. Isaías 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim
Deus nenhum se formou. Vós E depois de mim, nenhum haverá. Nenhum haverá. Vós sois minhas testemunhas do Senhor, meu servo a quem escolhi. A quem eu escolhi. Isaías 44, 1 e 2. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Aqui, além de dizer que ele escolheu, ele formou lá do ventre materno e nos ajudou e nos escolheu, antes mesmo de nós nascermos. O apóstolo Paulo vai falar isso lá no primeiro capítulo de Efésios, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Isaías 45, 9 e 10. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E à mulher, por que dá à luz? O barro não pode exigir nada do oleiro. O barro deve se permitir ser moldado da maneira que o oleiro queira fazê-lo. Se ele quiser fazer uma imagem de uma ave, ele faz. Um vaso ele faz, uma panela ele faz, um copo ele faz uma imagem humana. Quer dizer, o barro tem que se deixar moldar. E o barro não pode questionar o oleiro, porque o oleiro, ele tem a vontade. Então, Deus, nós não podemos questionar Deus, é o que diz o profeta Isaías. Jeremias capítulo 1, versículo 5, Jeremias, vamos ler todos juntos esse versículo? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus está dizendo, olha, Jeremias, eu te constituí profeta, não foi depois de você adulto, não foi depois que você chegou à maturidade, não. Eu te constituí profeta desde o ventre da tua mãe, no ventre materno. Eu já te escolhi para mim, já te escolhi para ser meu profeta, para ser o profeta em Israel, fazer minha vontade. Então, ele não tinha que questionar Deus, porque Deus estava falando isso para ele. Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Nós somos barro e Ele é o oleiro, e todos nós somos obras das mãos de Deus. Quando nós falamos que eu me converti, eu aceitei a Jesus, não está totalmente errado, porque nós aceitamos de verdade, mas uma coisa que nós devemos ter em mente, ter no coração, é que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele tomou a iniciativa de nos chamar, de nos buscar, porque uma pessoa morta não pode sobreviver sozinha. Uma pessoa morta não pode ressuscitar se alguém não faz isso por ele.
No caso, Deus. Vamos ver Ageu 2:23. Ageu 2:23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, aqui a gente fecha o Velho Testamento. Então nós vemos que desde Gênesis até... nós temos aqui um texto de Malaquias que a gente nem vai ler. Mas desde Gênesis até Malaquias, a palavra de Deus diz que é Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus quem elege, é Deus quem salva. E agora a gente vai entrar no Novo Testamento para depois a gente fazer alguns comentários aqui no final da nossa aula. Vamos ver o que diz Mateus 24:22. Mateus 24:22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Isso é palavra de Jesus. Olha, veja bem, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por causa dos escolhidos. Então, Jesus falando aqui dos escolhidos dele mesmo. Marcos 3:13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Aqui já fala sobre a chamada dos discípulos, dos apóstolos. Então, Jesus saiu caminhando por ali afora, olhou no meio da multidão, olhou por onde ele passava e ele escolheu 12. Eles não tomaram a decisão de seguir Jesus. Tinha um camarada que estava lá na coletoria. Jesus disse: vem, segue-me. Tinha outros que tinham uma empresa de pesca, estava lá pescando, e Jesus disse: olha, a partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescadores de vidas, de almas, de homens. Então, Jesus tomou a decisão de chamá-los, de buscá-los para si. Lucas 4:25-27. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então Jesus estava mostrando assim, olha, tinha muitos leprosos lá em Israel, muitos. Mas aprove Deus curar Naamã. Havia muitas viúvas lá em Israel, mas aprove a Deus cuidar daquela. Jesus estava querendo mostrar o seguinte, que Deus não é injusto, que Deus é soberano. Deus é soberano para fazer o que Ele quiser. João 6, 36 e 37. João 6, 36 e 37. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes.
Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo que o Pai me dá. Que coisa fantástica, né? Todo que o Pai me dá, esse virá a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, nós só vamos a Jesus, nós só vamos a Ele porque o Pai, o Deus Pai, é que nos deu a Ele, que tocou no nosso coração e nos chamou para si. João 6,65, vamos ver o que diz. João 6,65. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. É a mesma coisa, mas é para fortalecer o argumento. Olha, e prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se o Pai não lhe for, se pelo Pai não lhe for concedido. Então, há um acordo na Trindade Santa e Eterna de Deus. Eu concedo. Então, a igreja é um presente do Pai para Jesus, que é o noivo, segundo diz lá em Apocalipse. Agora vamos lá para João 15, 16 e o 19. Nós vamos ler juntos agora. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Não fostes vós que me escolhestes a mim, porém eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis muitos frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, nós vamos a Ele, porque Ele nos chamou primeiro. Vamos ver o que diz Atos 16, 14. Todas as mulheres, Atos 16, 14. O Senhor lhe abriu o coração. O coração dela estava, então, fechado, trancado, cerrado. E o Senhor abriu o coração de Lídia. E ela aceitou a mensagem do Evangelho. Atos 13, 14, os homens. Atos 13, 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia, eu acho que eu tomei o Atos 16, 14. Não, já lemos. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se
e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha, todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, o Evangelho é para aqueles que Deus chama. É difícil a gente entender isso hoje. É difícil. Mas o importante é que a palavra de Deus está dizendo, olha, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Previamente destinados para a vida eterna. Aí a gente entra em Romanos, todo livro fala sobre esse assunto. O livro inteiro. Nós não vamos ler todo o livro, vamos pegar alguns versículos, mas olha, é importante para a gente entender esse assunto, a gente ler especialmente o livro todo de Romanos e o livro todo de Efésios. Mas vamos pegar aqui Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, 29 e o 30. Todos juntos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Veja bem, irmãos, volta. Porquanto aos que de antemão conheceu, de antemão, anteriormente, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, meus irmãos, Deus nos predestinou para sermos a imagem de Jesus. E se nós não estamos sendo imagens de Jesus, nós estamos falhando nesse propósito. Porque Deus nos escolheu para isso, para sermos imagem de Jesus. Versículo seguinte. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui nós temos uma fotografia completa da salvação. Deus chamou lá na eternidade. Deus nos chamou aqui. E Deus nos salvou e nos glorificou. Romanos 9, de 11 a 14, é um texto muito interessante. Vamos ver o que diz aí. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que direis, pois, a justiça da parte de Deus? De modo nenhum. É aquilo que nós já falamos um pouquinho antes. Dois gêmeos, Esaú e Jacó. E a palavra de Deus diz que Deus escolheu um lá no ventre. Deus escolheu um não baseado nas obras de justiça de um ou de outro, porque ainda estavam no ventre da mãe, da madre, quando Deus o escolhe. E aí, o apóstolo Paulo pergunta, será que há injustiça da parte de Deus? Qual é a resposta? De modo nenhum. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus é soberano para fazer o que Ele quiser. Deus é o oleiro que está moldando o barro. E Ele faz o barro do modo que Ele quiser. Vamos lá. Gálatas 1,
15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Volta lá, irmão, 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Olha, a gente conhece a experiência, a história de Paulo. Paulo era um intelectual no seu tempo. Ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um sábio, portanto era sábio também. Ele era perseguidor da igreja. Ele saía aprendendo e acabando. E ele tem um encontro com Jesus no caminho de uma viagem dessa, que ele ia lá para prender crentes em Cristo. Ele teve uma experiência com Jesus. Mas ele diz aqui que ele fora escolhido antes de nascer. É interessante como que Deus o permite que ele passe por aquela experiência toda de não aceitar o Evangelho de Jesus, mas depois ele se converte. Ou seja, Jesus o converte. E ele diz, olha, eu fui escolhido antes de eu nascer. Então, irmãos, nós também podemos ter essa mesma fé. Olha, nós fomos escolhidos antes de eu nascer, antes da fundação do mundo, como ele diz lá em Efésios, para pertencer a ele. Próximo texto, Efésios 1. Não, esse não vamos ler todo, mas Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14, é aquele texto que fala que Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos chamou, Ele nos buscou. Depois você pode ler em casa, se quiser. Efésios 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A gente vê muita gente morta andando por aí afora, né? Que não é fantasma. O apóstolo Paulo diz, olha, Ele vos deu vida, estando vós mortos. Ele vos deu vida eterna, Ele deu salvação, deu esperança, estando vós mortos. Agora, irmãos, é bom a gente pensar o seguinte: o morto não tem vontade. O morto não tem condições de interagir. O morto não tem condições de fazer nada, porque ele está morto. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Glória a Deus. Amém. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha, Ele começou a boa obra em vós. Olha, eu estou plenamente certo que Ele vai continuar essa obra. Aqui está falando da nossa escolha, da nossa destinação antes da fundação do mundo. Está falando também da segurança do crente. Da segurança, da perseverança do crente. Olha, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele vai completar. A gente pode até pecar, até pisar fora, não deve, mas por causa da natureza que a gente ainda vive nela, é possível acontecer. Mas Ele vai nos guardar até o dia final. Próximo texto para nós lermos está lá em 1 Tessalonicenses 1,4. 1 Tessalonicenses 1,4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Paulo diz, olha, eu reconheço. Vocês foram eleitos. Eleitos de Deus. Eu reconheço isso. Não foi por obra de justiça, por obras mortas, mas por causa da misericórdia e do amor de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade, mediante o Evangelho. Eu já falei aqui que eu tinha uma professora lá no primário. Isso já faz um bom tempo, né, Sóstenes? Muito tempo. E essa professora, ela dizia o seguinte, olha, eu quero morrer queimada para ser salva, igual Santa Teresinha. E aí eu nunca pesquisei sobre essa Santa Teresinha, só aquela ali, ó, a Santa Teresinha ali. Mas ela diz que Santa Teresinha morreu queimada, e porque morreu queimada, ela foi salva. Por causa daquela morte tão ruim, ela foi salva. Então, eu também quero morrer queimada para ser salva. Outros, nós temos que levar comida para o asilo. Outros, eu tenho que ir lá para pertencer a Dorcas, para costurar para os pobres, para as crianças pobres. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Volta lá no 9, irmão. Ele nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Não é por causa das nossas obras. Nós somos salvos, não é porque a gente vem à igreja, não é porque a gente entrega o dízimo, não é porque a gente dá dinheiro para o pobrezinho ali na rua, não é porque a gente vem para as Dorcas, não é porque a gente serve lá no Instituto por Amor. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Eu quero voltar a esse assunto daqui um pouquinho. Ou melhor, já vamos entrar. Aí o apóstolo Paulo, lá em capítulo 2 de Efésios, ele disse, vamos lá? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora que venha o fechamento. Porque agora parece que está tudo bom, está tudo tranquilo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então eu estou tranquilo, eu estou livre. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele nos salvou de graça.
Mas em gratidão a Deus, em amor a Deus, eu vou fazer obras de justiça, obras de caridade, como diz por aí afora. Não é para, mas porque eu já. Olha, veja a diferença. Não é por obras que que nós somos salvos, mas a gente faz obras porque nós já somos salvos. Vamos, nós estamos terminando para o final. Efésios 2, 8 a 10. Porque aí fecha o 10, né? Põe lá irmão, coloca aí. Nós vamos ler junto para ficar bem assim, fechado. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Seguindo aí, Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Eu não regenerei, né? Ele é quem regenerou, Ele que nos gerou de novo. Então, nós fomos gerados pela primeira vez, e aí a segunda vez, a regeneração. Aliás, tudo é feito por Deus, e a regeneração também não pode ser diferente. 2 Pedro 1:10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em algum tempo. Deixei isso aqui mais para o finalzinho, para a gente pensar o seguinte, olha, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação. Ou seja, agora eu sou salvo, vou ficar igual o Sóstenes, de braço cruzado. Ele está de braço cruzado, mas não está mais. Agora que eu sou salvo, eu posso ficar de braço cruzado, porque Ele já me salvou. Maravilha! Eu posso fazer, eu posso acontecer, eu posso. Não pode. O que Ele está dizendo? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação. Essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte. Ele nos salvou. Agora, o que eu devo fazer? É viver de modo digno da vocação. De modo digno. É por isso que o crente, ele tem que ser crente de testemunho. Ele tem que ser crente de verdade. Ele não pode ser crente de meia tigela, não. A pessoa tem que olhar para ele e reconhecer. Aqueles irmãos lá em Jerusalém, o pessoal lá da cidade, olha, eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O pessoal da cidade, ao ver a intrepidez de Pedro e João, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, o que a palavra está dizendo para nós é o seguinte, olha, o mundo tem que ver em nós imagens de Jesus. Um pastor estava pregando numa igreja lá no interior de São Paulo, em Bauru.
E o menininho lá no meio da plateia lá, cutucou a mãe e disse: mamãe, aquele homem é Jesus. Porque aquele homem irradiava tanta coisa boa, que a criança perguntou: aquele homem lá na frente é Jesus? E os cristãos foram chamados de cristãos lá em Antioquia, porque eles eram parecidos com Jesus. E a gente termina aqui com Apocalipse 17:14, para fechar. Não fecha, porque há muitos e muitos outros versículos para a gente ler, que a gente não vai ler hoje. Mas Apocalipse 17:14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Quem estará lá no dia, lá naquele lugar? Os eleitos e fiéis. Maravilha, né? Irmãos, a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, não é uma coisa liberal assim para a gente, salvo agora, estou livre. Não. Ele está dizendo o seguinte: olha, agora que a coisa aperta mais, porque nós temos que demonstrar que realmente nós somos eleitos de Deus, que realmente somos filhos de Deus, que o mundo venha reconhecer em nós que somos verdadeiramente cristãos, filhos de Deus. Duas pessoas levantaram a mão e nós não temos mais tempo. Não, irmão, o meu diretor disse que eu devia encerrar 10h25 hoje. Então, irmã Lígia, perdão. Outra pessoa levantou a mão, desculpa, perdão. Então, irmãos, se os irmãos quiserem a lista completa dos versículos, eu posso passar. E não tenha medo de dizer que você crê nessa doutrina, porque essa é uma doutrina bem particular. O presbiteriano quer ser diferente? Não, de jeito nenhum. Absolutamente não. Mas nós aceitamos crer, porque a Bíblia está claro ao mostrar isso, que é Deus quem elege, é Deus quem chama, é Deus quem busca, é Deus quem salva, é Deus quem preserva, é Deus quem nos dá a salvação e a vida eterna. Por isso, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, Deus abençoe a todos. Obrigado às colaboradoras. Deus nos abençoe no restante deste dia. Amém? Eu sei que tem perguntas e tem muita coisa para a gente acrescentar, para a gente falar, mas questão de tempo. Deus abençoe, meu pastor. Uma bênção. Chamar o Tiago e o Léo, o presbítero Léo aqui à frente, por favor. Meus irmãos, nós vamos fazer uma singela homenagem às mulheres, né? Mas pode ter certeza, meus irmãos, foi de coração, viu? Essa homenagem que nós vamos fazer aqui para as nossas queridas mulheres da nossa igreja. Só Deus realiza grandes maravilhas. Uma delas foi ter criado a mulher,
ter-lhe concedido a capacidade de serem fortes, inteligentes, boa comunicação, gerar filhos, de edificar e construir. Deus conferiu à mulher sabedoria para realizar todas estas coisas. Homenageemos aquelas que são especiais, que desejam e buscam ter o coração segundo o coração de Deus, a todas que desempenham o ministério que o Senhor outorgou, que seja no lar, na igreja ou na sociedade. Mulheres que constroem casas com amor, dedicação, resiliência e resignação. Reconhecemos o valor de todas as mulheres guerreiras, valentes, lutadoras, intercessoras, colunas que andam com Jesus, mulheres que não buscam apenas as rosas do caminho, mas que se dispõem a semear. Abençoamos as mulheres que temem ao Senhor, que andam em seus caminhos, que anunciam o Evangelho, que regam os pés de Jesus com lágrimas e os enxugam com seus cabelos, que quebram o vaso de alabastro aos pés do Senhor, aquelas que um dia ouviram do Mestre: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem te condeno, nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Aquelas que foram encontradas e receberam dele uma palavra: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Ou, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Feliz Dia Internacional da Mulher. Parabéns todos os dias. Nós vamos dar continuidade aqui, vamos fazer uma dinâmica agora aqui com as mulheres da nossa igreja. Eu vou pedir para o nosso amado irmão Léo e Tiago e entregar as lembrancinhas para as mulheres, né? E, meus irmãos, eu queria agora aqui, entre as mulheres aqui, saber qual a mulher mais idosa da nossa igreja. Qual que é a mulher mais idosa da nossa igreja? Minha irmã? Ô, minha irmã. Minha irmã, quantos anos? 85 em novembro. Não, né? Vou pedir para a nossa amada irmã Cecília, que vem aqui à frente, receber aqui um vasinho da nossa escola dominical, com muito amor e carinho. É o vasinho. Irmã, a senhora pode escolher, viu? Pode deixar ela escolher, Tiagão. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Provérbios 16, 31. A senhora pode escolher, minha irmã. A senhora tem um direito de escolher. Mandaram as fotos da Obrigado, gente. irmã. Te amo, a senhora, viu? Deus abençoe. Obrigada. Meus irmãos, agora a mulher com a bolsa mais preparada. Mais preparada. Ó, kit costura. Quem tem kit costura? Meus irmãos, tesoura. Quem tem uma tesoura na bolsa? Ó, achou. Minha irmã, por favor. Por favor. Ó, minha irmã, peraí, mas tem que mostrar a tesoura, viu? Aqui, ó, os dois, ó, o júri está aqui, os dois vão julgar, vão ver direitinho, se a tesoura está aí dentro da bolsa. Está no carro? Meus irmãos, agora, alfinete.
Vamos melhorar agora. Guarda-chuva. Ó, lenço. Eu achei que o bolso da mulher tinha tudo. Não tem? Eu achei que o bolso de mulher tinha tudo. É. Gente, espelho. Nem um espelhinho tem na bolsa. Ana Cláudia tem. Ana Cláudia tem, quer ver? Ana Cláudia tem. Aí, Ana Cláudia. Ó, mostrou, é prova, hein? Aprovada. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Provérbios 1:5. Deus abençoe. Dona Cláudia. Meus irmãos, a mulher com o cabelo mais curto. A mulher com o cabelo mais curto. Irmão Sione, é isso mesmo. Irmã, pode escolher, viu? Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com a decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Minha irmã, dá um abraço aqui. Deus abençoe, minha irmã, representando as mulheres aqui. Meus irmãos, essa vai ser difícil, hein? A mulher mais alta da igreja. Será? Mulher mais, mulher, 1,90 m. Quem tem 1 m? 1,85 m. 1,80 m. 1,75 m. Pode vir, Gabi. Quem acha que tem a altura da Gabi aí, gente? O Léo e o Tiago e o Léo aqui vão... É a Gabi, é a mais alta, é a Gabi. É a Gabi. Não, não é. Pode, Gabi, pode escolher, viu? Pode escolher o vasinho, Gabi. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3,17. Um abraço. Deus abençoe. Meus irmãos, para finalizar agora aqui, a mulher que traz mais filhos para a IBD. Não é só filhos assim de sangue, não. Pode ser do coração mesmo também. Quem será, hein? A Josi. A Beth. Faltou. Quantos que você traz, Ana? Faz as contas aí. 5. E a Josi, sócios? É? A Terezinha. Tem a Terezinha também. Terezinha traz a Luana, a Catarina, a Andressa, Lohane, Amanda. Terezinha? É. Os dois aqui estão julgando, dizendo que é Terezinha. Os dois que vão decidir aqui. São filhas. Terezinha, por favor. Por favor, dona Terezinha. Então disse Jesus:
Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 19, 14. Pode escolher a Terezinha. Não vamos. Meus irmãos, para finalizar agora, é o seguinte: domingo passado, nós lemos aqui a igreja toda, um versículo, Malaquias 4:6. A mulher que levantar a mão primeiro aí e me falar de cor, vai ganhar essa última aqui. Ninguém vai lembrar. Malaquias 4:6, último versículo do Velho Testamento. Gente, nenhuma mulher vai lembrar. Nós lemos aqui 2 vezes, colocou no mural. Começa com ele converterá. Tem um restante. A Sandra falou, Léo. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pode vir, Sandra, pode vir. A Sandra ganhou. A Sandra. Agora eu vou pedir para todas as mulheres que ganharam os vasinhos vir aqui à frente para tirar uma foto. Ô Sandra. Vai ser agora, Léo. Fale agora. Vamos ficar do lado de lá? Vamos tirar foto junto? Vamos lá agora. Mais uma com nós. Vamos do lado de lá? Cabe todo mundo? Agora ali, ó. Outra. Agora você, Léo. Parabéns. O que eu digo? Para tal tempo, em dias como estes, foste chamada por Deus para neste mundo ser testemunha rica e altissonante como pessoa, filha, esposa e mãe. Para tal tempo, em dias tão sombrios de ódio e tristeza e muito dessabor, tu podes semear em muitas vidas as bênçãos do amor e compaixão. Para tal tempo de conturbação, Deus exige de ti dedicação. No lar, na igreja, em qualquer lugar, pode ser uma bênção, um traço de união. Em tempos de descrença e de pavor, é isto que ele pede o teu Senhor, um coração cheio de fé ingente, voltado sempre para o teu reino eterno. Os caminhos são muitos, a estrada é longa, muitas vezes deserta, tortuosa, e sempre mostrará valor de uma vida separada para servir. Jamais seus olhos fugirão do alvo, do ideal de Deus para teu viver.
erguerás marcos em cantos de vitória, edificando em santidade e luz. Serás mulher de fé, tal como Ana, valorosa e prudente, como Esther, tão doce e pura, e bem-aventurada como Maria, a mãe do Salvador. De geração em geração teus filhos te chamarão bem-aventurada. Mulher como esta, temente, dedicada e fiel, recebe a aprovação do teu Senhor. Meus irmãos, por favor, vou pedir para todas as mulheres, por favor, se colocar de pé. Nós vamos entregar um mimo para as mulheres na nossa igreja. E o Tiago vai fazer uma oração em forma de poesia. E a gente vai aproveitar e vai entregar as lembrancinhas para as mulheres. Abençoada seja você, mulher, entre aquelas que guarda ternura no olhar, que empresta o ventre para a semente da vida brotar. Abençoada seja você, que tem no coração a esperança, tem nas mãos o carinho de mãe, tem na alma os raios de sol, tem nos olhos o brilho das estrelas e na voz a magia e a beleza do amor. Abençoada seja mulher, quando entrelaça os dedos em oração, pedindo a paz que um dia virá, e quando caminha em busca de sobrevivência. E abençoada seja o seu coração puro, que jamais alimenta o ódio e a ingratidão dentro de si. Abençoada seja você, mulher. Amém. Minhas irmãs, meus irmãos, e assim, à noite, né? E assim nós encerramos a nossa escola dominical, e se Deus quiser, daqui a pouco nós vamos estar firmes e fortes aqui na igreja às 19 horas. E à noite também terá, o Tiago vai passar um vídeo aqui, que vai ficar muito bacana, mais surpresa. Ô minha irmã. Ah, tá jóia, obrigado, minha irmã. Meus irmãos, um minutinho só. Depois de amanhã, terça-feira, 7 horas da manhã, vou passar por uma nova cirurgia. Então, eu peço aos irmãos que estejam em oração. A gente não, a gente acredita que não vai ser assim uma coisa muito complicada, não, mas toda vez que vai abrir a gente, é motivo de tensão, né? E que Deus esteja abençoando, né? Todo o procedimento, os profissionais, para uma boa recuperação na saúde.